Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o Aprovado. Hoje a gente recebe o Marcos Rogério Aguiar de Albuquerque. Ele que foi aprovado no DEAF de Santa Catarina. Marcos, muito obrigada e parabéns, ficou em terceiro lugar. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É muito gratificante poder participar dessa entrevista e tentar ajudar de alguma forma quem também está nessa empreitada que eu passei há algum tempo. Bom, Marcos, para a gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para a gente te conhecer melhor. De onde você é, qual que é a sua formação? Então, sou de Fortaleza, sou cearense e atualmente moro em Porto Velho, Rondônia, a trabalho, né? Tenho 27 anos, minha profissão hoje sou militar da Força Aérea, sou formado em material bélico pela Escola de Especialistas de Aeronáutica e meu nível superior é em tecnologia e em gestão pública. Marcos, e agora vai sair aí do Nordeste, vai para o Sul, para Santa Catarina, uma diferença grande. Está preparado? Tô tentando me preparar para o frio, principalmente comprando roupa, que eu nunca tive nada disso aí. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Chegar na hora a gente vai se acostumando. Ô Marcos, e o que te levou a tomar a decisão de estudar para concursos públicos? Então, minha esposa também era concurseira. Há um ano, mais ou menos, ela foi nomeada no concurso lá em Florianópolis. Ela é engenheira do estado. Eu solicitei transferência por 2 vezes para a base aérea de Florianópolis e não obtive sucesso nessas solicitações. Então eu tive que dar um jeito de tentar ir para lá. E a forma que eu achei que era mais viável no momento era estudar para algum concurso que pudesse abrir para lá, e assim eu não ia depender de ninguém para conseguir ficar junto a ela novamente, né? Então foi mais ou menos esse o motivo que eu comecei a estudar. Então, foi pelo apoio até da sua esposa, né, para poder conseguir acompanhar. Isso. O apoio dela foi imprescindível, porque nem mesmo eu acreditava tanto em mim quanto ela. Então, a motivação que ela me deu foi excepcional e, graças a Deus, hoje eu estou aqui para contar essa história dessa forma. E então você sempre precisou conciliar o trabalho com os estudos, né? Como que foi isso? Sim, sempre precisei conciliar. Eu trabalhava no horário de expediente comercial, de segunda a sexta, e tinha pouco tempo de estudo, somente à noite para estudar e nos fins de semana que eram livres, né? Então, eu buscava estudar em todo o tempo livre que eu tinha, inclusive nos intervalos de almoço, porque eu não queria sair da prova me arrependendo de não ter estudado a mais em relação ao que eu estudei. Então, todo o tempo livre eu procurava estudar. Inclusive, em relação a isso, eu não determinava uma meta diária de horas de estudo, porque eu tinha que estudar o máximo que eu conseguisse. Então, minha meta diária era o máximo que eu conseguisse. E o máximo mais ou menos era quanto? Quando eu estava trabalhando e estudando, eu conseguia cerca de 6 horas por dia, 6 a 8 horas por dia, né? E no final de semana eu compensava estudando um pouco mais. Mas uns 45 dias antes da prova, eu consegui tirar todas as férias que eu tinha acumulado e passei a me dedicar integralmente aos estudos. Então, nesse momento, foram 45 dias antes da prova, eu estudava cerca de 12 horas por dia. Eu vivia só para estudar. Inclusive, eu fui lá para ficar com minha esposa, lá na cidade dela, e ela me dava todo o suporte necessário, de alimentação, tudo que deveria ser resolvido, e eu vivia somente para estudar. Então, isso foi um ponto muito positivo na minha caminhada. E aí, com que frequência que você viajava para visitar sua esposa? Então, como que era a sua vida social? Você saía? Então, eu procurava viajar pelo menos uma vez por mês para lá, nos fins de semana, até porque a passagem não era tão barata, né? Sair de um extremo do país para o outro não era tão fácil, os voos eram muito demorados. Para poder estudar o máximo que eu conseguia, durante a semana eu restringia, eu me isolava socialmente. Durante a semana eu não saía para canto nenhum. Eu só ia para o trabalho, voltava para o trabalho e começava a estudar. E nos finais de semana eu me permitia um pouco mais de convívio social na parte pré-edital, antes do edital. Eu saía com amigos alguns momentos, jogava futebol, mas nunca deixava de estudar. Todo dia, disciplinarmente, eu estudava. E após sair o edital, como eu te falei, eu passei a adotar uma postura totalmente radical
não tinha mais vida social nenhuma. E foi dessa forma que meu planejamento foi desenvolvido. E de que forma que você conheceu Estratégia Concursos? Alguns amigos de trabalho, eles sempre foram concurseiros, né? Então, eu fui consultá-los quando eu tive que começar a estudar e eles foram unânimes em dizer que o Estratégia era o melhor cursinho para que eu pudesse me preparar para o concurso. Então, não tive dúvida de contratar o Estratégia para a minha preparação e eu pude certificar isso realmente quando eu comecei a estudar e vi que os professores tinham didáticas maravilhosas e currículos invejáveis. Então, eu queria chegar onde eu cheguei através da melhor maneira de me preparar, e isso foi possível graças à estratégia. E quando você estava ali estudando, você já imaginava um terceiro lugar? Olha, eu vou te confessar que não. Inclusive, um dos motivos de ter escolhido o concurso do DEAP era porque a previsão era de que iam ter 600 vagas, e realmente foi o que concretizou quando saiu o edital. Então, eu queria pelo menos a última vaga para que eu pudesse ir para próximo da minha esposa. Mas terceiro lugar realmente foi bem surpreendente. Eu não imaginava essa colocação, principalmente pelo pouco tempo de estudo, né? E como que foi quando você viu lá o seu nome em terceiro lugar na lista dos aprovados? Então, essa é a minha terceira aprovação em concurso. Eu já tinha sido aprovado nos Correios em 2011 e na Força Aérea Brasileira, que é o cargo que eu ocupo hoje, em 2013. Mas essa sensação foi totalmente diferente, porque nos outros concursos eu estudava só por mim. Eu era solteiro e nesse concurso eu estudava não por mim, mas pela minha família. Então a responsabilidade era muito grande. Então quando eu vi o nome na lista de aprovações, principalmente por ter visto nas primeiras colocações, foi uma sensação ímpar. E eu só agradeci a Deus naquele momento de ter permitido que eu pudesse ter passado por isso. Agora vai poder morar pertinho da esposa, então? Isso, se Deus quiser. Como eu estou bem classificado, pretendo manter essa boa classificação durante o curso de formação, que também é classificatório, e pretendo escolher alguma vaga próxima a Florianópolis, ou então até mesmo em Florianópolis, para ficar próximo a ela. E agora vamos falar então sobre a sua rotina de estudos. Você já falou que estudava várias horas por dia, o máximo que dava, mas como que era feito esses estudos? Eram várias matérias por dia? Como que você se organizava? Eu tinha a esperança de que o concurso fosse depois de 6 meses, no mínimo, de que eu começasse a estudar. Mas não foi o que aconteceu. Acabou que com 45 dias que eu comecei a estudar, foi publicado o edital. Então, eu tinha mais 53 dias ali para frente até a data da prova. Você estudou por Então, quanto tempo direcionado a esse concurso? foram 3 meses de estudo. Eu comecei no final de agosto e a prova foi dia 1º de dezembro de 2019. Então, eu tinha que ser o mais fiel ao meu planejamento possível. Inclusive, alguns amigos me ajudaram, mais experientes em concurso, a montar o meu planejamento. E a forma que eu estudei, eu precisava me ambientar primeiro com a matéria, porque eu nunca havia estudado matérias de direito, de legislações especiais, direitos humanos e sociologia para concursos. Então, eu tinha que, pelo menos, me ambientar primeiro com essas matérias para saber como elas poderiam ser cobradas. E então eu esgotei todos os PDFs. Eu começava pela aula 1 de cada matéria. Como todas as matérias teriam o mesmo peso, eu não destrinchava quais matérias eu estudaria primeiro e quais depois. Então, comecei pela aula 1 de todas as matérias. Quando eu esgotei todas as primeiras aulas, eu fui para a segunda aula de cada matéria e assim sucessivamente até esgotar todo o conteúdo dos PDFs. Dessa forma, eu achei que eu estava preparado a partir para as videoaulas e fazer o meu próprio resumo no meu caderno de anotações. Então, quando eu terminei as aulas do PDF, eu parti para as videoaulas, seguindo a mesma sequência, a primeira aula de cada matéria, em seguida a segunda aula de cada matéria, e ao visualizar as aulas, eu ia fazendo o meu próprio resumo e fazendo anotações que eu achava pertinente para servir para minhas revisões. Então, quando eu acabei as videoaulas, eu parti para as revisões e fazer questões. Isso faltavam 30 dias para a prova. Então, nesses 30 dias, eu foquei somente em revisar minhas anotações através dos meus resumos
e realizar questões que o próprio estratégia nas aulas direcionava para um site de questões. Então, dessa forma, eu pude revisar todo o conteúdo nesse um mês e realizar milhares de questões do assunto. E eu ia acrescentando anotações que, porventura, eu não tivesse anotado ou tivesse passado despercebido durante as videoaulas, né? Então, foi mais ou menos esse protocolo que eu utilizei, juntando também alguns simulados que eu fiz na reta final da preparação. Foram cerca de 8 simulados que eu fiz nas 4 semanas finais, 2 por semana. Você citou que fazia questões. Quantas você acha que você chegou a fazer por dia? Olha, por dia eu fazia cerca de 300 a 400 questões, né? Lógico que dependendo da matéria, tem matérias que as questões são mais rápidas de realizar, então esse número variava um pouco para cima, um pouco para baixo, mas nessa média de 300 a 400 questões por dia. E no seu simulado, como que você estava? Qual que você considerava a sua porcentagem de acertos? Nos simulados, um amigo falava, cara, o que tu fizer no simulado vai refletir no dia da prova. E foi mais ou menos o que aconteceu. Minha média de acertos nos simulados era de 85 a 92 questões. Esse foi meu mínimo e máximo nos simulados. No dia da prova, acabou se refletindo o que eu obtive nos simulados. Minha nota foi 88. Então, você já foi seguro para o dia da prova? Sim, eu fui seguro. A minha fidelidade ao planejamento me permitiu ter uma segurança bem concreta assim, para o dia da prova. Eu fui com a intenção de fazer uma boa prova, porque pela minha preparação eu sabia que o resultado seria uma mera consequência. E o que você fez no dia anterior e nas semanas que antecederam também a prova? O dia anterior foi de descanso? Você intensificou os estudos? O que você fez nesse dia? Esse período foi bem estressante. Para começar, na semana anterior, eu procurei elencar os tópicos que eu estava com mais dificuldade em cada matéria para dar um enfoque maior, mas sem esquecer, lógico, dos demais assuntos. Então, eu revisei todos os assuntos, mas dando um foco maior no que eu achei que eu deveria melhorar um pouco. E no dia anterior à prova, eu me cobrava demais. Eu não queria parar de estudar. Minha esposa até falava para eu descansar um pouco, para ir com a cabeça tranquila para a prova, mas eu me senti tranquilo estudando o máximo que eu pude. Inclusive, até momentos antes de entrar na sala de prova, eu estava com o meu resumo na mão, dando uma folheada para poder estar o mais seguro possível para realizar a prova, né? Você viajou para lá com quantos dias de antecedência? Então, como eu pedi férias cerca de 45 dias antes da prova, eu passei esses últimos 45 dias lá em Floripa. Então, isso me permitiu também me ambientar com o local, a questão do fuso horário, que é 1 hora de diferença, mas acaba impactando no sono. Então, foram 45 dias antes que eu fui para a cidade que eu fui realizar a prova. E Marcos, e se você pudesse então apontar erros na sua preparação, se é que houveram erros, o que você diria? Olha, eu acho que o erro foi a autocobrança exagerada que eu tive. Eu não queria descansar em nenhum momento. Eu queria sempre estudar para poder não me arrepender de não ter estudado um pouco mais. Então, isso atrapalhou um pouco o meu desempenho. Alguns dias eu estava altamente estressado, altamente fadigado, e meu rendimento nas questões não eram muito bons. Eu errava questões que eu sabia do conteúdo, mas pelo estresse acumulado eu acabava errando. Então, isso tirava um pouco a concentração. Então, eu acredito que essa autocobrança exagerada foi meu maior erro. E acertos, então? O que você considera que foi o maior acerto? Meu maior acerto, eu acredito que foi a disciplina em cumprir o planejamento, né? O meu planejamento, como eu falei, foi realizado com a ajuda de alguns amigos que eram mais experientes em concurso. Então, eles sabiam o que estavam me orientando, né? Então, a minha fidelidade em cumprir o planejamento fielmente acredito que foi o maior acerto. Então, Marcos, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de motivação para quem está estudando e gostaria de conquistar uma aprovação, assim como você. Então, não é uma jornada fácil, é um trabalho muito árduo, né? Mas tem hora para acabar, não é para sempre. Com certeza, em algum momento, você que está estudando vai passar no concurso que você almeja, e só depende de você. Só depende de você, você vai
atingir o cargo almejado e vai se tornar um servidor público. Então, não deixa se abalar pela dificuldade, que você vai conseguir o que você almeja, né? E tem uma frase que eu carrego comigo que eu acho bem interessante, né? Aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, faça da melhor forma que você puder, que a aprovação vai ser concretizada. E tá aí um terceiro lugar para provar isso, né, Marcos? Isso, graças a Deus a gente foi bem classificado. Bom, Marcos, muito obrigada então pela sua entrevista, pelas suas palavras, que eu tenho certeza que vai motivar muita gente, e agradeço por ter disponibilizado aí um tempinho para contar como foi a sua preparação. Eu que agradeço pela oportunidade. Chegar aqui e poder ajudar alguém é muito gratificante. E se ajudar uma pessoa, para mim, já valeu a pena. Com certeza, vai ajudar muito mais, Marcos. Muito obrigada, viu? E para você que está aí Obrigado. assistindo, fique à vontade para assistir outras entrevistas aqui no nosso canal também. Espero que você tenha gostado da entrevista com Marcos Rogério Aguiar de Albuquerque, ele que foi aprovado no DEAF de Santa Catarina. E para conferir tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais, tchau, tchau!